Fluir do Espírito. Há um fluir. Diante de Deus, chamamos isto de fluir do Espírito. Em todas as eras, Deus tem cuidado para que esse fluir não seja interrompido, antes, que esteja sempre progredindo. O fluir do Espírito está progredindo hoje nas igrejas. Há algum tempo li uma compilação de mensagens de Wesley. Agradeço a Deus por ter visto que hoje o fluir do Espírito tem progredido. Se hoje olhar para trás e examinar Wesley, você perceberá que seu trabalho diante de Deus foi tremendamente grande e que talvez o nosso viver não esteja à altura do dele. Entretanto, hoje o fluir do Espírito ainda se movimenta progressivamente. Aqui está um princípio básico: se entrar no que Deus quer fazer em sua geração, você terá o fluir do Espírito. Por outro lado, se sempre se apegar ao seu passado e exigir que Deus faça o que você considera importante e desejável, você jamais obterá o fluir do Espírito. Estava muito bem ser um Martinho Lutero no século XVI, mas seria insuficiente sê-lo em 1950. Estava muito bem ser uma Madame Guyon no século XVII, mas seria insuficiente ser Madame Guyon em 1950. Ser um Wesley no século XVIII estava certo, mas sê-lo em 1950 é inadequado. Ser um Darby em 1828 estava certo, mas sê-lo em 1950 é insuficiente. Deus está sempre avançando e cada instrumento preenche a sua função para a igreja. O fluir do Espírito na igreja está sempre avançando. Muitas pessoas têm aqui uma carência básica, qual seja, não reconhecem o fluir do Espírito na igreja. Na igreja tem havido muitos gigantes espirituais com muitas coisas espirituais. Hoje estamos simplesmente recebendo sua herança. Santos como Martinho Lutero, Madame Guyon, Darby, Roberts e Sra. Penn-Lewis deixaram-nos alguma riqueza espiritual. Não conseguimos agradecer e louvar o bastante ao Senhor por isso. Ainda assim, hoje, se conseguir ser um Martinho Lutero ou uma Madame Guyon, ou um Darby ou um Roberts ou uma Sra. Penn-Lewis, você ainda será um fracasso porque não viu o ponto central, o fluir do Espírito. Cada era baseia-se num fluir. Você tem de admitir que todo o curso da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um curso progressivo. Era após era, Deus tem gradual e progressivamente feito revelações. Certa vez um irmão em Hong Kong perguntou-me sobre o significado do livro de Hebreus. Perguntei-lhe: qual é a diferença entre o livro de Atos e o livro de Hebreus? O livro de Atos em si é um livro progressivo. Quando você chega ao capítulo 8 não pode voltar ao capítulo 2. O Senhor já foi a Samaria. Se você quiser voltar a Jerusalém, como poderá chegar às partes mais remotas da terra? Onde o Senhor estiver, aí estará o caminho. O Espírito Santo queria ir a Roma e queria ir às partes mais remotas da terra. Ir a Samaria foi o primeiro passo, foi também uma preparação para ir às partes mais remotas da terra. Suscitar apóstolos dentre os gentios foi uma coisa certa e algo progressivo a fazer. Depois de sair de Jerusalém, é errado ter o desejo de permanecer em Jerusalém. O apóstolo dos gentios devia prosseguir até chegar a Roma. O livro de Hebreus mostra-nos um tipo de pessoa com somente uma identidade, seja judeu ou cristão. O livro de Atos, porém, mostra-nos um povo com identidade dupla, eles são tanto judeus como cristãos. Em Atos menciona-se o templo. Naquela época, os cristãos, por um lado, ainda visitavam o templo, e, por outro, também oravam nas reuniões: Senhor, eu me consagro a Ti. Quando percebiam que haviam pecado, eles mesmos, por um lado, oravam, por outro, pediam ao sacerdote. Os cristãos naquela época tinham seu tempo dividido entre ser judeu e ser cristão. Havia 2 sacrifícios, 2 perdões e 2 ofertas pelo pecado. Havia a cruz e também o animal, o cordeiro. O livro de Hebreus fala aos cristãos que retrocederam para ser judeus outra vez: vocês vivem como cristãos ou simplesmente como judeus? Em Atos você pode ser tanto cristão como judeu, mas em Hebreus você não pode ser ambos. Você tem de escolher ser um dos dois. Só pode haver um cordeiro redentor, um sacerdote e um templo. Por isso Hebreus 10 fala para não deixarmos de nos reunir. Se você parar de se reunir em Cristo, não haverá mais oferta pelo pecado. Assim, há somente uma única ideia básica em Hebreus, isto é, sempre avançar.
Você precisa avançar. O fluir do Espírito sempre progride. Já que o fluir do Espírito sempre progride, o que foi feito em Jerusalém não teria sido suficiente em Roma. O que foi realizado em Cesareia não seria adequado para hoje. O avanço mencionado aqui é tão somente o do fluir do Espírito. Por que Deus teve de permitir que Tito destruísse Jerusalém? Por que Deus poderia permitir somente a existência de uma única Jerusalém? Depois de a igreja ter sido estabelecida na terra, Deus destruiu a outra. A destruição de Jerusalém acarretou um fim aos sacrifícios. Os judeus podem ainda guardar a Páscoa hoje, mas não há mais cordeiro. Isso é progresso. Deus destruiu o primeiro. Em Atos alguém pode ter duas identidades, mas quando se chega a Hebreus, só se pode ter uma. A palavra aqui é bem pesada, já não há mais qualquer oferta pelo pecado. À época de Atos, Paulo ainda entrou no templo para fazer um voto. Por favor, não meçam alguém numa determinada era de acordo com a revelação absoluta de Deus. Tanto você quanto eu precisamos seguir o fluir do Espírito. Aonde quer que o Espírito vá, você e eu devemos ir também. Não estava errado Paulo cortar o cabelo e entrar no templo para purificar-se, porque o fluir do Espírito atingia apenas aquele estágio. O livro de Hebreus, entretanto, rompe toda a barreira da religião judaica. O livro de Hebreus diz que quando aquele que é perfeito vem, já não há mais Moisés. Deus está progredindo, em ensinamentos e no fluir do Espírito. Na história da Igreja, de quase 2000 anos, o Espírito de Deus tem progredido o tempo todo. Mesmo depois de Atos 28, o Espírito de Deus ainda tem progredido e jamais parou. O livro de Atos não tem fim. Você será tolo se pensar que o Espírito Santo abandonou a Igreja. Na verdade, em todas as eras, Deus sempre levanta algumas pessoas. Em todas as eras a Igreja tem progredido. Geração após geração ela avança e sempre progride até os dias atuais. Somente aqueles em quem Deus se compraz têm descendentes. Mical não teve filhos, mas Batseba, a mãe de Salomão, sim. Que é um descendente. É a linha do Espírito Santo que sempre passa adiante, exatamente o que eu chamo de fluir do Espírito. Herdamos toda a graça de nossos ancestrais, recebemos nossa herança espiritual deles. Hoje, o caminho de Deus progride por meio de nós ou de outros. A isso chamo de autoridade do Espírito Santo. Se falharmos, o segundo passo do Espírito Santo certamente será mover-se por intermédio de outros. A autoridade do Espírito Santo é como o tronco de uma árvore crescendo reta para cima, continuamente. Onde estiver o selo do Espírito, ali estará o caminho de Deus. E se essa linha for quebrada? Devemos estudar a história da Igreja para observar as pegadas de Deus. Hoje, quando olhamos para trás, para Martinho Lutero, podemos ver muitas fraquezas. Entretanto, à época de Lutero, sua obra foi o clímax da obra do Espírito Santo. Hoje somos também frutos da obra de Lutero. Nenhum de nós tem uma vida suficientemente longa para poder manipular essa linha. Ao longo das eras, os que têm sido usados por Deus são como pedras para se pisar numa correnteza, por meio das quais ele pode avançar. Essa é a nossa maior glória. Se não puder assegurar um caminho por meio de nós, ele escolherá outra pedra para prosseguir. Se ele não puder mover-se por meio de nós, essa será nossa trágica perda. O selo do Espírito Santo pode estar colocado em certo lugar atualmente, mas onde estará 10 anos depois não podemos dizer. Cada dia o Espírito Santo passa por cima de muitos, um por um, e os deixa de lado. Assim, precisamos estar naquele caminho do Espírito Santo. O Espírito já não pode realizar mais nada por meio deles, e por isso ele não pode senão ter um novo início com outros. Quão grave é isso? Devemos sempre andar no caminho positivo. Nos últimos 20 anos, o irmão Sparks tem se preocupado com o serviço do corpo. Alguns já levantaram essa questão há 130 anos, mas ninguém ainda andou nesse caminho. A restauração de uma verdade é bem diferente de andar no caminho da verdade. Não foi senão até a época de Sparks que a realidade espiritual começou a ser revelada. Agora é a hora de nós andarmos no caminho do serviço total. Tudo deve ser para o Evangelho. O nosso estudo deve ser para o Evangelho e o nosso trabalho deve ser para o Evangelho.
A restauração do Senhor na igreja tem sido também revelada em outra área. Quando o Senhor tem um mover na igreja, Ele tem um mover no mundo também. Precisamos atingir o estágio em que o corpo todo esteja coordenado no serviço e tudo seja para o Evangelho. Quando a igreja toda está no serviço, o Senhor está à mão. Nessa hora, não somente o ensinamento fluirá, mas também o Espírito Santo. A igreja move-se porque o Espírito Santo já se moveu. Quando o Espírito Santo se mover, todos dirão, Amém. O Espírito Santo vai diante de nós, e nós seguimos nesse fluir. As nossas palavras e os nossos sentidos espirituais devem estar todos atualizados com o fluir do Espírito. Extraído do livro Fluir do Espírito, série 12 cestos cheios. Watchman Nee. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.